Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 34. Prossigamos. E quem irá contribuir com o estudo é o nosso amigo e facilitador, Everton Vieira. Everton, seja bem-vindo e um bom estudo a todos. Uma boa tarde, no caso aqui, boa tarde, mas para você que está aí acessando pelos canais da internet, não importa o dia, não importa o horário, seja bem-vindo. É sempre uma grata oportunidade podermos conversar à luz da doutrina espírita, com esse olhar para o Evangelho de Jesus, que tanto nos acrescenta. Nós, como é de praxe, estamos com o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico Xavier, auxiliado pelo Emmanuel, e o capítulo 34, como foi dito, com o tema Prossigamos. Tem a epígrafe de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que as que adiante de mim estão. O texto de hoje, ele traz considerações importantes à luz do Evangelho. E Emmanuel concita as nossas ideias, iniciando da seguinte maneira: se te mobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferia. Esse texto, ele é realmente muito conveniente às nossas circunstâncias atuais, porque ele nos convida, a reflexão maior de Paulo, em síntese, nos convida a tomarmos consciência de nós mesmos, a refletirmos sobre as nossas mazelas, sobre as nossas dificuldades, sobre os êxitos alcançados. E, independente do que se pesa maior na balança, sejam os êxitos ou os fracassos, as dificuldades, independente do qual seja o peso, ele nos convida a prosseguir. Ele nos convida a superar as dificuldades, as circunstâncias íntimas que nos envolvem o coração, e nos convida a prosseguir. Não olhar para trás. É interessante porque, fazendo um paralelo com a questão do Livro dos Espíritos, nós não lembramos com exatidão e com certeza, a grande maioria de nós, não lembramos o que fomos e quais as reais circunstâncias de determinadas encarnações ou até mesmo da última encarnação. Então, essa dinâmica de prosseguir, ela não está só contextualizada em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13. Ela faz parte do nosso cotidiano, porque a gente está aqui, nós estamos aqui reencarnados e estamos o tempo todo sendo convidados a olhar para frente, a prosseguir, a perceber os horizontes que estão à nossa frente e o que é que podemos dele bem fazer. Dando sequência ao texto, ele vem dizendo que Paulo, o amigo providencial da gentilidade, não se entretinha a escutar os remorsos que trazia em seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que esse fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha a lastimar as alterações dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Então ele vem trazendo, o texto é muito interessante, porque vem trazendo toda uma situação, e nesse momento Paulo, ele se encontrava numa situação de equivalência ao nosso cotidiano, de pessoa que, entre erros e acertos, tentava compreender o Evangelho.
Então, toda a circunstância de Paulo, enquanto vida, partiu de um processo de ascensão natural, de crescimento e de entendimento. E isso nos chama a atenção, porque o processo de santidade, aquele que é escolhido, que é virtuoso, porque Deus assim o quis, nós entendemos, pela lide do conhecimento espírita, que isso não existe. Todos somos criados simples e ignorantes, somos espíritos que estamos no projeto reencarnatório, numa ascendente de crescimento. Então, isso quer dizer o quê? Que vamos cometer erros, vamos cometer acertos, que vamos ficar desanimados, que vamos ficar preocupados, que vamos sofrer ataques, que vamos atacar. E Paulo, o tempo inteiro, ele nos chama que, apesar dessas circunstâncias, que a gente possa prosseguir, que a gente possa olhar para frente, que a gente possa perceber. E o que me chama a atenção é que, com o conhecimento, e aqui falando para os espíritas e falando também para os não espíritas, com o conhecimento que o Espiritismo nos propicia, o conhecimento que as obras, o arcabouço literário, que a doutrina espírita, através das suas várias dinâmicas, dos seus vários autores, dos seus vários espíritos, dos seus vários médiuns, todo esse arcabouço que a doutrina espírita propicia para cada um de nós, ele nos favorece prosseguir. Porque nos possibilita entender a vida futura, nos possibilita entender a necessidade da reencarnação, nos possibilita entender o cenário social, começando pela família, começando pelas ideias que nos atraem. Isso tudo vem dizer do que nós somos, de quem nós somos, do que estamos fazendo, do que precisamos fazer e do que para onde vamos. Isso cria, na medida que vamos nos permitindo sensibilizar com as informações e com o conhecimento espírita, isso nos permite uma ascensão construtiva. Uma ascensão construtiva e gradativa, porque vamos aos poucos conhecendo a realidade que nos envolve e o caminho que temos a seguir. Então, a gente pode, num princípio, para aquele que não conhece o Espiritismo, pode achar que, nossa, muito estranho essa ideia de que temos outras vidas, de que existe um mundo espiritual e todo um universo dentro desse mundo espiritual. Certa feita eu escutava uma pessoa dizendo a respeito da reencarnação, que Deus não morava nessa caixinha, ou seja, que Deus não era conivente ou propiciador ou mediador, o termo aqui me falta, mas que Deus não tinha relação direta com o processo da reencarnação, que isso era invenção, ficção de determinados grupos de pessoas. Mas na medida que a gente vai entendendo essa informação, esse arcabouço de ideias que o Espiritismo nos propicia, nós vamos percebendo que a reencarnação ela é um processo lógico e ela faz sentido. Em determinado momento nós vamos até contribuir com ele, porque vemos a necessidade, porque entendemos a necessidade. Então, sem recriminar ninguém, nós vamos percebendo que o Espiritismo ele nos faculta, através da mudança do nosso coração, da compreensão de novas ideias, de um raciocínio, da razão bem trabalhada, de um processo epistemológico, nós vamos entendendo por que é que temos que prosseguir. E para onde e como vamos prosseguindo. O cenário que está à nossa volta. Isso é extremamente enriquecedor e necessário para tempos e períodos de transição. Não cultivava a volúpia da solidão, porque se lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhe a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Então, nesse momento, a parte do texto,
aqui falando ele de forma gradativa, para a gente poder desfrutar melhor dos ensinos, nós vamos observar a postura que temos que adotar, ou que temos que construir, ou que temos que ganhar no aspecto da educação, ou seja, de novos hábitos adquiridos, a postura que temos que ganhar no caminho, porque prosseguir não é tão fácil. Nós vamos ver os espinhos, e são reais, as dificuldades, os contratempos. Adquirir disciplina é necessário insistir mais, não é só insistir, mas é insistir mais. Adquirir experiência de maturidade, de visão espiritual, leva tempo. Esse processo de prosseguir com relação a Paulo, ele não foi feito. O texto é pequeno, mas o mecanismo da aquisição dos valores da alma, ele leva tempo. Leva muito tempo. Por que isso? Porque nós estamos falando de valores que são do Espírito. Não são valores transitórios da matéria, embora a experiência e o aprendizado se constituem também através da matéria. Mas nós podemos, através de uma internet e um aparelho eletrônico ligado a essa internet, seja ele um smart de natureza qualquer, televisão, computador, telefone, não importa. Mas nós podemos baixar um arquivo, então, nesse aparelho, com poucos segundos. Mas a aquisição de valores espirituais, isso demora uma vida inteira. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso cotidiano, a nossa vida material, cada vez mais nós somos concitados a mais pressa, mais velocidade, mais agilidade, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E o download vai caindo rapidamente, vai caindo rapidamente. Mas quando nós tratamos de adquirir paciência, de sermos mais humildes, de sermos mais fraternos, isso não baixa. A expressão é, isso não baixa num download de 3 segundos. Isso demora muito tempo. E o mais interessante é que as circunstâncias em que nós somos convidados a ladear ou estar no frontier dessas circunstâncias para adquirir a paciência, para adquirir a humildade, para trabalhar a fraternidade, muitas das vezes nós desistimos. Porque a fraternidade, muitas das vezes, ela vem num ambiente totalmente seco e frio do relacionamento social. A paciência, ela vem totalmente num cenário onde a última coisa que se pensa é na própria paciência. Porque se o terreno é infértil, é ali que você é convidado a trabalhar a agricultura necessária para que o terreno seja fértil. E, em se tratando de agricultura, de cultivo, é necessário manejo, aprendizado, dar tempo a certas coisas. Então, isso não vem de graça. Isso vem de muito esforço, isso vem de muito suor, de muito esforço dos valores espirituais. Uma sintonia, uma construção de uma sintonia fina, elevada, isso não se faz do dia para a noite. Não se faz. Então, é necessário que a gente insista. Esse prosseguir pelo caminho requer de nós uma proatividade nos aspectos, nos valores espirituais, para que a gente possa entender o tempo certo das ações corretas no momento favorável. Para que a gente possa realmente não desistir. E ainda, numa perspectiva reencarnatória passada, pode ser que o processo de desistência, de desânimo, de preguiça, de chateação, de dispersão, de perder o foco daquilo que é realmente necessário para nós, pode ser que isso já faz parte da nossa psicosfera espiritual e mental, porque já o fizemos, a desistência, o desânimo, a descrença, o desvio, a desatenção, já fazem parte, porque já o fizemos em outras etapas. Então isso já está incorporado na nossa, entre aspas, zona de conforto. Então você desiste achando, muitas das vezes, que é a melhor alternativa, porque isso já está incorporado. Então, o ato de prosseguir
frente às circunstâncias das dificuldades que nos aparecem, para que possamos adquirir valores espirituais, melhor dizendo, para que possamos construir dentro dos nossos corações, eu uso muito essa frase, construir dentro dos nossos corações o reino dos céus, ele requer de nós esforço constante. No cenário social, profissional, familiar, íntimo, na psicosfera das ideias, porque tudo isso compõe a postura, a dinâmica nesse caminho, como inicialmente nós começamos a falar. Tudo isso diz respeito à nossa didática, à nossa postura, aos novos hábitos que vamos adquirir. Continuando aqui na leitura do texto, não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava nas redes dos elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. O texto, ele encerra dizendo, e ele coloca bem a nossa realidade, porque nós todos, na condição de espíritos, num processo de amadurecimento, de evolução, e principalmente com o nível do conhecimento que a humanidade chegou nesse momento, nós temos um pouco de lucidez sobre nós mesmos. Nós temos um pouco de lucidez sobre o cenário que está à nossa volta. E aí ele pontua, pecadores, desiludidos, desanimados, fracassados, inibidos, inábeis. Ou seja, ele generaliza, ou seja, independente de qual seja a sua função, a sua condição, o seu estado, temos o dever consciencial de prosseguir, de não desistir. Isso é divino, isso é lei divina, isso faz parte das leis naturais, porque tudo que está nesse mundo concorre para o crescimento, mesmo que a gente não veja o crescimento, isso não quer dizer que não esteja crescendo. As transformações, os objetos que estão à nossa volta, isso aqui é transformação, isso aqui é transformação, isso aqui é transformação, crescimento. Nós também somos assim. A nossa individualidade, ela não ia concorrer na contramão desse processo natural, não. O nosso crescimento, ele está tão envolvido com tudo aquilo que nos pertence momentaneamente aqui na condição de reencarnação, nosso processo reencarnatório, que muitos de nós, por ficarmos parados, sem mobilização, sem proatividade, muitos de nós adoecemos. Então é necessário uma atividade intensa, até mesmo no ponto de vista físico, como uma visita ao asilo, uma campanha do quilo, o vir na casa espírita, o visitar um parente próximo, o fazer o bem, uma prática esportiva saudável. Tudo isso está nesse pacote de vida que entendemos que temos que caminhar para frente, porque nada fica parado, até porque nesse momento eu estou aqui sentado numa cadeira aparentemente parado, mas o planeta está em movimento, está tudo sendo mobilizado, né? Temos ações diretas. Então, tudo isso é reflexo, apenas reflexo, de algo muito maior, que é a nossa caminhada, a nossa ascensão sobre nós mesmos, para que possamos entender o reino dos céus.
nós prossigamos para onde? Nós vamos para onde? Para a conquista do reino dos céus. E mesmo aquele que se acha incompetente, ele já é habilitado para fazer essa dinâmica, senão o Pai não teria criado. Tem ele todas as competências, tem você, tenho eu, temos todos nós, todas as condições para prosseguirmos. E se eu e se você, se nós não estamos enxergando essas condições, não é porque elas não existem, é porque talvez a forma que estamos olhando para ela, o valor que damos a elas, é que necessita ser repensado. E talvez é por isso que Paulo fala para que a gente possa prosseguir. Paulo fala que a gente possa prosseguir, por quê? Porque é no caminho que a gente vai entendendo o propósito do próprio caminho. Porque se eu já entendesse o que tem no caminho, eu não precisava caminhar. Eu já tenho uma experiência. Então, é uma viagem que a gente faz, a gente vai ganhando entendimento. É interessante que, para quem possa ter alguma dificuldade para entender, e se porventura tenha, quando a gente chega na doutrina espírita, é muita novidade, é muita informação. Muita informação. A gente não consegue entender de bate-pronto. Você vê pela natureza das perguntas que as pessoas fazem, em determinados eventos, em determinadas lives, nós vamos vendo que o perfil da pergunta demonstra o grau de conhecimento e de envolvimento que ela tem com a causa espírita. Então isso é com o tempo, a gente vai ganhando. O texto prosseguir, ele vem contar nas entrelinhas, para quem conhece a história de Paulo, ele vem contando da vida de Paulo. E uma vida não se conta, ela pode ser reduzida a um texto pequeno, mas a vivência e a conquista, como o próprio nome diz, leva uma vida. E nós precisamos entender isso num contexto atual. Porque quantos de nós desistimos porque nos achamos incompetentes, inábeis? Quantos de nós desistimos até mesmo de fazer uma prece, até mesmo de conquistar uma sintonia elevada? Ah, já me perdi mesmo, então já entrega os pontos, ou seja, desiste do caminho. Quantos de nós até talvez possamos, você que está aí ouvindo, né, nos rincões que a internet alcança, você que porventura esteja se sentindo incapaz. E eu tenho certeza que ao você olhar para o lado, você vai encontrar um motivo simples para que você possa prosseguir. Seja um filho, seja um cãozinho, seja um familiar, seja o vizinho, seja uma causa mais nobre, uma causa maior. Todos nós temos bússolas no nosso coração que norteiam o que realmente devemos. Qual horizonte devemos trilhar? Muitas das vezes nós não percebemos. É necessário olhar para dentro. Esse prosseguir, ele é uma conquista das ideias dos nossos corações. Porque no nosso coração reside a chave do Evangelho. Não é fazer da boca para fora, não é fazer baseado nos recursos materiais que temos, porque muitos de nós podemos não ter recurso material nenhum. E aí nós vamos parar de prosseguir? Ou só porque eu tenho todos os recursos materiais que eu acho que deveria ter, e até muito mais do que isso, e só por causa disso eu vou parar de prosseguir? Então é uma reflexão que a gente faz para a vida, é uma reflexão que a gente faz para que cada vez mais a gente possa se tornar dinâmico. E não é fácil, porque diante de um problema, de uma perda de um ente familiar, de uma decepção de natureza qualquer, desistir ou parar à beira do caminho é algo que é muito convidativo.
é algo que a gente precisa refletir. Eu estou aqui me lembrando nesse momento da pergunta última do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas Kardec pergunta aos Espíritos de como é que fazemos, como é que temos que fazer para que os Espíritos que necessitam vir para o planeta, alguma coisa assim, para a transformação do planeta. Como é que vai se dar essa dinâmica? Porque dá a entender que eu vou cruzar os braços e que esses espíritos virão e irão resolver o problema. E aí tudo vai se transformar. E aí os espíritos respondem a Kardec numa dinâmica que é parecida da seguinte maneira, que para que esses espíritos eles irão vir, sim, mas para que eu possa sentir a sintonia deles ou estar sintonizado com eles, que eu possa fazer o bem que é necessário que seja feito. Porque aí eles virão, por sintonia, habitar a Terra e transformá-la junto conosco num mundo de regeneração. Então é um mecanismo muito dinâmico, porque num processo reencarnacionista, num processo de reencarnação, de cultura, muitas das vezes eu fui educado esperando que alguém viesse me salvar. E porque alguém viria me salvar, eu muito pouco ou quase nada teria que fazer. E aí quando nós nos deparamos com o mundo espiritual, nós vemos que a nossa contribuição, o nosso processo particularizado, ele é que determina todo o conjunto de ações na realidade espiritual. Então, se eu pouco fiz, com certeza, grandes constrangimentos de natureza diversa, irei eu sofrer no plano espiritual. Porque é conquista. O reino dos céus, ele é uma conquista. Mérito da nossa intimidade. E não por dedocracia de alguém, por determinação de alguém, a não ser por determinação própria, por autodeterminação, no sentido de que vou ser mais paciente, vou eu mesmo construir o reino dos céus em mim, e que isso possa se começar agora. Porque quando é que eu devo prosseguir? Não, eu vou deixar, já que temos reencarnação, eu vou deixar para a próxima reencarnação. Não, perfeito, pode até acontecer. Mas, dentro desse processo dinâmico, né, se você atrasa um boleto, tem juros e correção. As faturas divinas, os níveis de consciência que nos abordam também irão cobrar de cada um de nós os desenganos, os atavios e as negatividades. Então, nesse mecanismo, nós observamos que toda a vida que vivemos, todo o processo que estamos inseridos, eles nos convidam o tempo todo a sermos dinâmicos. E se estamos passando, aqui fica a dica para a reflexão, e se estamos passando por dificuldade de natureza qualquer, é porque estamos sendo resistentes, estamos nos afastando das leis divinas. E as dificuldades são, muitas das vezes, um pit stop nessa corrida, para que a gente possa parar e rever os conceitos, parar e rever os ideais de vida, parar e rever o que é que realmente nós estamos construindo dentro do nosso coração, e se isso é benéfico, se isso não é, não só para nós, mas para todos aqueles que vivem junto a nós. Nesse contexto, nós entendemos que a doutrina espírita é extremamente necessária. O Evangelho é, com certeza, a maior necessidade do ser humano hoje no planeta. Se você se perguntar de uma forma generalizada do hemisfério norte ao hemisfério sul do planeta, qual é a maior necessidade do ser humano, é a vivência do Evangelho, na sua mais simples maneira de entender. E talvez
isso seja, essa simplicidade, por ser simplesmente simplicidade, seja tão complexa, porque nós estamos achando que o processo vem de cima, do além, mágico, e não é. Brota na nossa intimidade, brota dentro de nós. E por ser tão simples assim, tão pequeno, tão singelo, tão delicado, é que nós passamos por cima e nós atropelamos. Então, o ser humano hoje, a gente observa nos diversos segmentos sociais, todos eles, a necessidade que tem, a carência que tem os corações da grande maioria da vivência do Evangelho. Não é esse Jesus que está crucificado, estampado? Não, não é ele. Eu estou falando de um Evangelho vivido, construído, sentido no nosso dia a dia, independente das circunstâncias, independente das questões naturais que nos envolvem. E isso é para que a gente possa refletir. Porque, como já disse, todos nós temos condições favoráveis para prosseguirmos. Mas é necessário darmos o primeiro passo. É necessário levantar do sofá, deixar o controle remoto e a gente, e todos nós, caminharmos de forma consciente para essa nossa caminhada. Isso é realmente necessário, mas caminharmos, é importante dizer, caminharmos não numa velocidade combinada, controlada, sugerida, mas caminharmos numa cadência em que possamos realmente sentir o direcionamento que estamos dando nessa nossa vida. Porque quando não se sabe a direção, a velocidade é um problema. Agora, quando se sabe a direção, a velocidade ela contribui, porque você vai cadenciando as suas ações de forma comedida, porque você já sabe que está no caminho certo, então para que a pressa? Né? Por que a pressa? Por que o acelerar? E aí nós somos convidados, naturalmente, a ir vivendo. Por isso que o Evangelho é a construção do cotidiano. Nós somos convidados a ir vivendo, devagarinho, com tranquilidade. E aí você consegue perceber os valores espirituais que não são como o download da internet. Aí você vê o filho crescendo, você tem o prazer de organizar uma casa, você consegue, através dessa dinâmica, construir uma sintonia melhor. Porque os amigos espirituais não estão nessa confusão que nós estamos. Os amigos espirituais, eles estão numa sintonia equilibrada. Eles estão num nível de ansiedade em que se permite realizar as ações, e não que a ansiedade nos trave. E muitos nem ansiosos estão. Então, nessa dinâmica, nesse entendimento, o texto ele vem trazer para nós, eu volto a ler a epígrafe: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é de que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que as estão diante de mim. Paulo Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Justamente porque ele reconhece que não alcançou determinados valores. Ele reconhece a necessidade de fazer mais coisas, mas ele deixa tudo isso para trás, esquecendo-me daquilo que ficou para trás, avançando para que as que estão diante de mim. Então ele tira o peso do ressentimento, tira o peso da mágoa, tira o peso da discórdia, tira o peso de tudo aquilo que o impede de caminhar para frente.
Ele tira isso. Isso é muito dinâmico, o texto é muito rico, porque vai fazendo com que a gente possa caminhar mais livre, prosseguindo para os horizontes que temos que alcançar. Essa é a trajetória nossa, esse é o nosso objetivo. E Paulo vem nesse momento trazer para nós essa alertiva. Ele vem trazer para nós essa condição. E eu me lembro de uma das falas do Divaldo Franco, nas suas mais diversas palestras, muitas. E isso é interessante porque ele fala, não importa se você prejudicou 1 milhão de vidas, salve 1 milhão de vidas. Faça o bem a partir de agora, nas coisas mais simples, para que a gente possa entender isso, deixar o peso da consciência para trás, deixar as mágoas para trás, que a gente possa caminhar para frente, que a gente possa olhar para frente. Isso é muito enriquecedor. E ao mesmo tempo é difícil, porque nós vemos muitos companheiros, espíritos até, o processo de obsessão se dá por causa disso. Do indivíduo que em determinado momento ele se sentiu lesado e ele não consegue olhar para frente, ele fica focado no problema que ele está. E ele passam-se séculos. E aí é interessante porque, eu acredito que você vai me entender muito bem, ele diz assim, naquele dia, naquele horário, naquela cena você estava trajado, então ele fica paralisado. E aquilo é como se fosse ontem. Você lembra que você estava, mas aquele dia, naquela época, às vezes até nós mesmos fazemos isso, né? Mas naquele dia, lembra? Então, olha a necessidade, olha a atualidade dessa informação. O tanto que ela nos enriquece, porque faz com que vamos elaborando melhor as entranhas do nosso coração. Os valores. O que é necessário colocar para fora e o que é necessário colocar para dentro. É necessário a gente entender essa natural dinâmica que a vida nos coloca de prosseguirmos, de seguirmos para o alvo. E aí já é uma outra proposta de um outro texto, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa seguir para o alvo. Todos nós temos uma destinação, e essa destinação ela vai nos envolver onde quer que estejamos. Essa destinação ela vai estar conosco, mesmo que a gente não queira. A fatalidade que temos é da felicidade. Então, mesmo que a gente faça tudo para estragar a nossa felicidade, mesmo que a gente faça tudo para que a felicidade de forma real não aconteça até nós, mesmo que a gente faça tudo isso, ainda assim, a contragosto da nossa intimidade, a espiritualidade irá promover recursos para a nossa felicidade. Então, por mais que nós evitemos de prosseguir, por mais que nós não desejamos prosseguir, a vida vai nos reconduzir a essa dinâmica. A vida vai nos trazer esse ensinamento. E isso é muito bacana. E isso é muito bom. E isso nos realinha conosco mesmo. Isso nos permite caminhar. Então, não sejamos resistentes à construção do reino do céu nos nossos corações. Não sejamos. É necessário que a gente possa verdadeiramente insistir mais. Levantar a cada vez que desanimamos. Levantar a cada vez que magoamos. Levantar a cada vez que somos convidados a olhar para trás, como forma de mudar o nosso foco, o nosso interesse. Então é necessário que a gente possa prosseguir. É necessário que a gente possa caminhar. E nós observamos que
As casas espíritas, com as suas palestras, as casas espíritas bem estruturadas, com os seus estudos, com as suas reuniões, elas criam naturalmente, cada um no seu aspecto, os recursos para que eu, para que você, para que nós possamos estarmos prosseguindo. A vida continua, o processo de reencarnação, a sintonia com os espíritos, o conhecimento do Espiritismo vai favorecendo para que nós possamos mudar os nossos hábitos sociais e com isso avançar nesse processo de prosseguir. Porque a mudança dos nossos hábitos, conhecendo o Espiritismo, a mudança dos nossos hábitos serão cada vez mais de forma natural e espontânea. Cada vez mais. Então, nós vamos observar que todo o turvelino de ideias, de concepções, de mudanças, todas as circunstâncias materiais estão realmente nos levando a uma reflexão maior a respeito disso. Sem entrar detalhadamente nos aspectos materiais, transitórios e passageiros e sectários que nós estamos vivendo nesse momento, sem entrar no mérito da questão, mas nós vamos ver que todo esse mecanismo que ora parece desorganizado, mas na verdade ele é proposital, todo ele nos chama a construção do reino dos céus nos nossos corações. E isso é de grande valor, porque nós não vamos perceber isso de uma hora para outra. Nós não vamos. Nós vamos perceber isso daqui a um tempo, mais à frente. Assim como os valores que você já conquistou hoje, no momento que você já traz consigo hoje, no momento que você os conquistou, possivelmente você estava lembrando que estava acontecendo. Porque você estava envolvido no calor das circunstâncias e das situações. E isso é que traz a magia. Porque quando nós estamos aprendendo a ser humildes, quando nós estamos aprendendo a ser fraternos, nós não vamos perceber, eu estou sendo fraterno. Não. Quando você vê, você já o é. Não é? Então, se expondo a esses mecanismos, por isso esse dinamismo de prosseguir, se expondo a esses mecanismos, é que nós vamos entendendo a necessidade que tem o nosso coração de ser purificado, de ser elevado. É disso que nós estamos tratando. É disso que nós estamos, porque os valores do coração, dos corações, eles não são tangíveis. No Evangelho mesmo nós encontramos a dica: não saiba a sua vossa mão esquerda o que faz a sua vossa mão direita. Ou seja, é um processo de intimidade, porque somos ainda vaidosos, porque somos ainda exigentes, deliberados para com os interesses próprios. Temos ainda, caros irmãos, muito a aprender. Temos ainda, caros irmãos, muito a desvendar. Por isso que nós vamos encontrar obras como essas de Palavra de Vida Eterna, falando das investidas de Paulo no caminho da ascensão, da construção do reino dos céus no coração dele. Nós já estamos caminhando para o final da nossa fala. Nós já estamos faltando poucos minutos. E eu só queria lembrar o tanto que é importante, tanto que é necessário, que a gente possa adotar essa dinâmica de entender melhor o mundo espiritual e a relação que envolve a cada um de nós no plano material. Porque muito das nossas leis, aceitas, inclusive até com jurisdição, mas quando nós olhamos para a vertente do plano espiritual,
nós vemos que há ainda a necessidade do crescimento, há ainda a assertiva de leis mais justas, e que a gente possa não desanimar, que a gente possa ver isso com bons olhos, que a gente possa ver isso com uma dinâmica espiritual que precisamos adquirir. Lentamente, pacientemente, para que a gente possa estarmos com a consciência tranquila, com o trabalho que estamos fazendo, cada um na sua circunstância. E não é só no centro espírita, mas é na vida como um todo. Que Jesus, então, possa nos abençoar, que Jesus possa encontrar nos nossos corações espaços para que a gente aceite o crescimento do Evangelho como semente maior das nossas necessidades. Fiquemos todos em paz e que possamos refletir sobre o contexto e sobre o conteúdo aqui falado. Muito obrigado, agradeço a todos pela oportunidade mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, assim seja.